Então é isso, eu vou começar a encaminhar a live para o pessoal. Deixa eu escrever aqui no comentário. Alessandra, boa noite. Boa noite, Alessandra. Seja Tá bem-vinda. chegando gente aqui. Aqui. Fixou o comentário? Ou Estou escrevendo aqui. não, tema. E aí, seu David? Aí você clica aí em cima do comentário, Aline, e fixa ele. Tá. Só dá um clique que já vai aparecer. Matheus, sabe como que eu Tá, cheguei a esse tema? conta aí, vai contando, pessoal. Eu estava vindo do santuário ontem. Você já veio no santuário aqui em Rolim? Ainda não. Tem que ir. A gente estava vindo do santuário, eu estava ouvindo a missa no rádio. E aí o padre falou sobre a crise como ajustamento. Isso ficou na minha cabeça. Perfeito. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. Cenário novo, voltando para Rolim. Agora aqui nessa casa tem até um quarto extra que eu tenho praticamente um escritório dentro de casa. A estante está até aqui do lado. A estante do livro fica fácil de pegar os livros aqui, ó. Ah, legal. Tem que ter um livro atrás, senão. Pois é, o objetivo era eu ficar assim. Vamos ver se eu consigo trocar. Só que pelo espaço do quarto não ia dar certo. Assim até que eu consigo pegar algumas coisas, alguns livros. Deixa eu te perguntar, você está usando um filtro muito legal ou sua câmera está meio suja, meio embaçada? Deve ser a câmera suja, que eu tô sem filtro. Mas tá parecendo um filtro legal, meio. Tô sem filtro mesmo. Doutor Morales, seja bem-vindo. Essa Nath aqui, que é a Suzana, né, Suzana? Agora eu já tô sabendo. Que essa Nath 10.293 é a dona Suzana. A gente já vai deixando uma coisa aqui para vocês pensarem, pessoal. Por acaso, tem como você viver, passar por essa vida sem crise? Será que existe algum ser humano que não teve crise em momento nenhum na vida? Seja em qualquer aspecto que for? Humanamente impossível. Olha, pai, olha, o pai falando boa noite, crianças, pai. Olha só, tirando nossa moral aqui. Não acredito em negócio desse, não. É, vou mostrar pra todo mundo que nós é novo. Olha o maior cara de velho com essa barba aqui, não pode sair disso. Aí, a Suzana já comentou, verdade. Pois é, sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque Isso é maravilhoso. Pode continuar, Matheus, depois eu complemento. que foi muito pertinente esse tema que veio mais da parte da Aline. Porque, tipo assim, a gente está passando por uma crise sanitária, de certa forma por uma crise política, né, social, porque a crise pode ser de vários âmbitos, né? Pode ser interna, pessoal, pode ser dentro do sistema familiar,
Pode ser social, então tem o microsistema, mesosistema, macrosistema, cronossistema. Então a gente está inserido em vários sistemas. E qualquer um que esteja em crise vai afetar a gente. A gente tem que aprender a ver o que a crise pode nos ensinar. Isso é de uma sabedoria muito grande e é um manejo de saúde mental. Porque se a crise nos dominar, a gente nunca sai, vai pular de crise para crise e a saúde mental deixa sequela aí física, mental, né, como um todo, que a gente fica destruído. Exatamente. E o curioso é que a gente sempre está passando por alguma crise. A crise não é só constitutiva do ser humano, como ela é perene. Nós estamos sempre em crise. Aí você pode falar, não, mas eu estou num momento tão tranquilo da minha vida. Se você for olhar para a sua vida em todos os aspectos, pode ser que você esteja num estado de negação, num estado de fuga, mas a gente sempre está passando por alguma crise, em alguma área da vida. E a crise, ela não Sim. precisa ser necessariamente aquela situação dolorosa, aquele sofrimento terrível. Tem crise que é assim, tem. Mas também tem crise que é aquela inquietação, às vezes aquela necessidade de mudar, sabe? Uma demanda nova que surgiu na sua vida. E a crise, a gente fala que ela tem vários níveis, né? Primeiro a gente tem a queda, que é o primeiro nível, que é quando você cai em si, que alguma coisa está errada, alguma coisa tá precisando ser olhada. E aí você se afunda para tentar descobrir aquilo, ou faz terapia, ou você se dedica muito na sua autoanálise. E aí você começa se você tiver de uma forma correta enfrentando essa crise, a ser estratégico, a traçar estratégias e se organizar para você poder se reerguer de uma forma diferente. Então é com esse conceito de crise que nós vamos trabalhar aqui agora. É mais voltada para a resolução de conflito e se vocês se sentirem à vontade para compartilhar, se vocês estão vivendo algum momento de mais vulnerabilidade. Isso que eu ia sugerir para o pessoal, Aline. Comenta aqui pra gente, tá? Você que está aqui assistindo. Deixa eu ver quem que está assistindo. Que eu chamo nome por nome. Ó, meu pai, o David, a Suzana, e assim vai. Como que você lida com a crise? Que estratégias você utiliza para se regular emocionalmente e para superar, ressignificar? Tem muita gente que tem uma postura desfuncional, porque muitas vezes crise está atrelado a problema, né? De fuga da crise, né? De quer fazer um escape, uma esquiva, uma fuga, porque não quer problema, não quer resolver. Só que quanto mais eu fujo, mais eu me esquivo, essa crise não se resolve. Ela pode chegar num platô, pode estagnar, você pode se acostumar, ela pode ficar esquecida por algum período, não para sempre. Porém, isso vai somando com outros problemas, que aí quando toda vez que aparece uma nova crise, puxa aquela que não estava resolvida, e isso vai causando mais problema. Então é uma estratégia de fuga de problema que na verdade faz você acumular mais. Então logo, se você não gosta de ter problema, então não utilize essa estratégia. Qual é a melhor estratégia? Ela é mais eficiente, mas pode ser mais trabalhosa, que é o enfrentamento. Eu vou enfrentar, eu vou buscar resolver se é o problema comigo, com o outro, o que está no meu alcance. Se foge do meu alcance de uma resolução efetiva, como que eu vou mudar a minha percepção, a minha forma de reagir à situação, tá? E isso sim é saudável, é funcional, promove saúde. Agora, a fuga, esquece. Ficar deixando para depois, não. Tem que enfrentar. Tá? Então, deixa aí pra gente, Suzana e tal, o pessoal que está aqui, como que vocês lidam com isso, tá bom? E lembrando, o nosso pedido sempre aqui é de encaminhar para mais, no mínimo 3 pessoas aí, tá, pessoal? A live. Aperta no aviãozinho aqui, manda para aquela pessoa que você acha que está em crise.
Matheus, você falou em fuga. Sabe o que é mais interessante para a gente já ir aquecendo aqui? É que a fuga, num primeiro momento, ela parece uma estratégia boa. Uhum. Por que a fuga parece uma estratégia boa? Porque na fuga você tem uma recompensa imediata, que é a ausência do sofrimento de ter que lidar com aquilo, de ter que parar, sentar, se organizar, pensar, lidar com questões internas, como eu fui irresponsável, como eu fui inconsequente, né? Tô com vergonha, tô sentindo minha honra ferida, tô me culpando. Então, o enfrentamento, no primeiro momento, ela vai parecer uma estratégia eficiente porque vai livrar você de um certo sofrimento, tá? Momentâneo. Momentâneo. Então, é natural você, por exemplo, vamos pegar aqui um âmbito financeiro, tá? Você sabe que você tá com a dívida toda acumulada, você não tem coragem nem de tirar um extrato, porque você sabe que o negócio está beirando o absurdo, mas você acredita que se você não ver, você vai sofrer menos, ou você não vai sofrer. E você Perfeito. acredita que existe um momento que vai ser adequado para você ver. Só que, na verdade, não existe esse momento adequado. Existe você e a coragem. Tá, beleza, agora eu identifiquei que a fuga em um primeiro momento é uma estratégia que ela é sedutora, porque ela vai me privar de um certo sofrimento, ok? Ok. Então, qual que é a parte ruim da fuga? É que depois, porque a gente não sabe durante quanto tempo você vai aplicar essa estratégia na sua vida. Você vai ficar um mês inteiro morrendo de medo de ver o resultado do estrago lá na tua conta bancária. Depois, o que você vai enfrentar, a consequência do que você vai enfrentar é infinitamente pior do que se você tivesse enfrentado ela de repente hoje. Sim. É infinitamente pior. O que vai ser pior? Vai ser pior porque de repente você vai ficar criando historinhas para você de que não, tá tudo bem, eu vou continuar gastando, depois eu vejo, né? Ou então, eu não vou. Entrou um dinheiro, mas eu vou gastar com outras coisas e depois eu vejo o que eu faço. Então, você vai se contando um monte de historinhas para se convencer de que depois você vai saber enfrentar aquela crise, né? E a fuga é uma questão tão assim humana, né? Ela é tão humana, ela está na nossa raiz, na nossa base, que para muitas pessoas a fuga é um padrão. Ela foge de toda e qualquer responsabilidade. Porque, assim, se você tem um padrão de fuga, né, na sua vida financeira, por exemplo, você vai. É natural que você generalize esse padrão para outras áreas da sua vida. Porque se você obtém resultado aqui, você vai querer esse resultado em outras áreas. Sim. Né? Então, é normal, se você está passando por um problema financeiro, talvez seja normal, você está natural, né? Você está passando também por um problema conjugal, ou você está passando simultaneamente aí por um conflito pessoal, né? Então... Isso aí que você disse, Aline, é pertinente porque a pessoa nessa estratégia de fuga, ela vai cair na procrastinação, muitas vezes, isso que você está dizendo. Ah, não, depois eu resolvo, depois não vai. Ela vai se auto-sabotando porque ela não quer resolver. Então, entre aspas, sem perceber, ela vai criando armadilhas que vão atrapalhando o dia a dia, outras coisas da vida dela. E tem um pensamento disfuncional, um erro cognitivo, de pensar numa solução mágica. Como que vai vir uma solução mágica externa, fora do céu, de uma providência, da Mega Sena, do que for, de alguém, de um Messias, que vai resolver. E não vai tomando, não tem a iniciativa de tomar o protagonismo, a responsabilidade, a gente já falou sobre autorresponsabilidade, de ver o que está na minha capacidade, o que eu dou conta de resolver, o que eu tenho que pedir ajuda, né? Tenho que pedir ajuda muitas vezes para conseguir resolver, seja uma ajuda profissional, um suporte profissional, seja ajuda de uma outra pessoa, que seja, tá? Para a solução do problema. Então a gente tem que estar trazendo essas informações para ir desmistificando muitas coisas e até para você ir percebendo se conforme os problemas da sua vida, seja de intensidade leve, moderada, grave, que seja, qual é o seu padrão.
Se o padrão é de fuga, de esquiva, não é saudável. Isso daí a gente entende que é um mecanismo neurobiológico automático. Porque tudo que tem crise, que tem medo, problema, gera ansiedade, porque é uma incerteza, eu não sei o que vai e o que não vai. A ansiedade, tá? Que é lá do nosso cérebro primitivo, ela vai disparar o mecanismo que a gente chama de luta e fuga, né? Ou a pessoa vai fugir, ou ela vai se esquivar, ou ela vai enfrentar. Isso era muito útil porque os problemas antigamente, lá do tempo da caverna, eram bem menos complexos do que o de hoje. O único problema era resolver ficar vivo e ter comida. Então, se aparece um predador para roubar comida ou na hora da caça, se eu não estou armado, não estou num bando suficiente para enfrentar, eu tenho que sobreviver, então eu tenho que correr, então eu tenho que fugir. Então, era extremamente importante para a sobrevivência, para a perpetuação da espécie. Só que o cérebro é assim até hoje. Porém, os problemas se transformaram. Não são mais tigres, predadores, correndo atrás de você e você tem que fugir. Mas o mecanismo fisiológico é o mesmo. Faz sentido para vocês? Então, esse padrão que é biológico de fuga de problemas, que o cérebro não sabe que tipo de problema que é direito, só sabe que é um problema, então dispara o mecanismo, ele está programado para isso. A gente tem que condicionar, tem que tomar consciência, tem que perceber esse mecanismo, reconhecer os estímulos aí de problema, os momentos de crise, de tensão, para ir procurar uma estratégia eficiente para mudar aquela crise, sair daquela crise, tá? Agora, outra coisa que vai te incomodar. Se você tem uma ânsia de chegar no estado de vida sem crise nenhuma, sem nenhum platô, assim, ó, é difícil. Talvez, né? Tá muito talvez, lá para o final da vida, lá para a terceira idade, depois aí dos 60, 70 anos, dependendo da sua condição e qualidade de vida, pode ser que você fique assim. Às vezes a crise é não ter problema. Às vezes a crise é a vida tá tranquila demais, a vida tá saúde bem, financeiro bem, família bem. Às vezes, por incrível que pareça, isso é causador de crise. Porque a pessoa está acostumada a uma produtividade, vai ali, problema daqui e tal. E aí quando ela começa a chegar num platô, onde ela não tem que ser produtiva, não tem que resolver, não tem nada assim que dependa dela, vai gerando uma outra crise, só que aí é existencial. Então, de certa forma, crise vai fazer parte da vida. E querer não ter crise é a mesma coisa que não querer ter vida. Então, a gente não vai falar aqui com vocês de como você não ter crise. Mas sim, rever alguns pensamentos, alguns princípios, algumas crenças que podem vir te auxiliar no manejo de todo esse jogo da vida que ele dá com a crise, que justamente é esse quebra de padrão que a gente quer trazer, que na verdade ela pode servir como uma possibilidade de ajustamento, de crescimento, entendeu? De aproximamento, de coisas positivas. Então a crise não é negativa por si só. Ela tem coisas boas também. É esse paradigma que a gente quer trazer aqui para você. Exatamente. E uma pergunta fundamental que a gente pode fazer no momento de crise é: como eu quero sair disso? Quem eu quero me tornar após isso? Né? Porque a gente tem uma tendência, que ela é muito natural, de negar os fatos, de não buscar evidências e criar uma realidade paralela na nossa cabeça. Uhum. Então, às vezes, eu estou passando por uma situação de crise, por exemplo, num relacionamento, e eu crio para mim uma história de que aquilo vai passar, de que aquilo é uma fase, de que aquilo acontece mesmo, e aí eu vou empurrando com a barriga. Eu não paro para tentar ter uma atitude de resolução de conflito, eu vou empurrando, até que chega um momento em que a coisa explode, sai do controle, e eu começo a maldizer a vida, porque eu não sabia que isso ia acontecer, mas estava fora do meu controle.
Então, de repente, somos nós negando os fatos para a gente tentar se proteger, né? E a crise ela é tão fundamental que ela deveria ser esperada, tá? Porque ela não... Quando a gente fala em crise, a gente já pensa em algo muito negativo, em algo que vai gerar um sofrimento, que vai envolver um conflito. Mas a crise, ela pode ser uma forma de a gente melhorar os estágios da nossa vida, do nosso desenvolvimento, né? Não como, como queda exclusivamente, não apenas como queda, mas como queda, porque você vai ter que se voltar para dentro de você, às vezes chegar no fundo do poço, para entender que do jeito que você está, com os recursos que você tem, você não pode continuar, porque o caminho tem outras demandas, e você precisa se atualizar seu armamento, você precisa melhorar Isso. suas estratégias, e aí você vai no fundo do poço, você busca se desenvolver, e aí você evolui novamente. E aí você evolui diferente, você evolui com outros resultados, né? Então, é interessante, eu estou recordando aqui de quando eu fazia faculdade, não sei se o Matheus passou por essa mesma experiência, mas eu passei por muitas crises no decorrer da graduação, muitas vezes por não conseguir pegar a demanda que a instituição exigia de nós acadêmicos e achar que eu seria uma má profissional por conta disso. E aí eu comecei a duvidar do meu próprio potencial, a duvidar da minha capacidade de terminar a faculdade e conseguir dar conta do recado, né? Foi um momento assim muito angustiante, porque eu fechava o olho para o que era bom. Por exemplo, poxa, eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu tenho acesso a bons livros, eu tenho acesso a bom material, eu tenho pessoas inteligentes que me rodeiam. E eu começava a focar só em pessoas que eu achava que eram muito bem-sucedidas e eu nunca ia chegar ao nível delas, por exemplo. Então, A também uma crise que eu tive na faculdade não foi essa, foi outra. Foi a crise de, tipo assim, eu não estou conseguindo estudar mais do que eu deveria. Eu tenho que ler mais, eu tenho que dar conta de ler mais, eu tenho que dar conta de estudar mais, tem aquele livro lá que eu não terminei de ler, eu tenho que retomar aquilo lá que eu falei que ia retomar, e aí eu quero saber mais, era uma crise de querer saber e não estar dando conta porque não tinha tempo suficiente para saber. E aí, tipo assim, eu acho que eu não sei o suficiente, eu tenho que saber mais, eu tenho que saber mais, eu tenho que saber... Tipo assim, eu ainda sou meio assim, tá? Não tá 100% resolvido, mas não me incomoda emocionalmente, não tem tanto impacto emocional, psicológico, de angústia, de sofrimento do que tinha antes. Tá mais controlado, né? Você vai amadurecendo, você vai entendendo o jogo. Mas eu era agoniado para isso, e isso me deixava, às vezes, desespero, né? Tem que dar conta, tem que ler, e assim vai. E cada momento da vida, conforme vai passando, a gente vai indo para outras crises, tá? Isso aí que a Aline estava falando, a crise está atrelada a uma emoção, que via de regra é a tristeza. E aí tem muita gente que vê a tristeza como algo a ser evitado, como algo ruim. E não é assim. Lógico que em excesso ou em falta é perigoso, como tudo na vida. Só que a crise vai trazer tristeza, e é a tristeza que traz o crescimento, o amadurecimento, a reflexão, a análise, o crescimento. A crise é justamente isso que a Aline falou, é uma possibilidade de você perceber as suas falhas, de que alguma coisa não está se encaixando, de que a vida não está indo bem, de que tem alguma coisa que não está certo, porque senão não estava causando crise. Tá? É igual um ferimento. O ferimento ele tem que doer para ser curado. Um ferimento que não dói, não se cuida e ele te mata, te infecciona. Uma vez eu escutei assim de um médico, né? Se dói é porque é bom. Sintoma que dói é bom. Dor é boa. Porque quando você não sente dor, você não sente nada, você morre. Tem uma patologia, eu não lembro o nome dela, mas é alguma coisa do sistema nervoso que a pessoa não sente dor. Ela não sente dor. E é muito arriscado, porque a pessoa se lesiona, se machuca, e acaba não tratando, nem percebendo, e quando vê já está infeccionando.
Ela não sente dor, mas o processo fisiológico é o mesmo. E aí é muito comum essas pessoas terem membros amputados por causa de infecções que se desenvolvem porque a pessoa não está sentindo a dor. Entendeu? Então a crise é isso. Eu não tenho crise, não tenho coisa doendo, eu não vou perceber o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que cuidar, o que eu tenho que transformar na minha vida. Então a crise é algo que a gente tem que, isso que a Aline falou, muito pertinente, esperar já. Faz parte da vida. Lógico que eu não vou provocar a crise. Aí não. Né? A vida manda para nós. As coisas vão acontecendo, vai vir. Não vou provocar a crise, mas eu tenho que saber que ela vai vir uma hora ou outra. E eu, com essa perspectiva diferente, mudando a forma que eu reajo, consequentemente eu diminuo a intensidade dela. E aí fica muito melhor. Então você não consegue acabar ou se blindar 100% da crise, isso não. Mas você consegue sim ter recursos, manejos para você lidar e a crise ter uma intensidade, vir bater em você numa intensidade menor. E isso você consegue. Exatamente. E a forma como... Porque, como o Matheus colocou, por crise todo mundo vai passar na vida, né? Você já nasce, quando você nasce, você já passa pela primeira crise, que é a crise de ter que se ajustar ao ambiente, né? Você já leva uma palmada, você já sente fome, já sente frio, né? E tem que ter todo um cuidado. Então, a primeira crise você já passa. Você vai passar por crise ao longo de todo o estágio do desenvolvimento, né? Então, de mês a mês, vai surgir uma demanda nova, um obstáculo novo a ser superado, né? E quando a gente atinge certo nível de amadurecimento cognitivo, nós começamos a ter crises do tipo existencial, né? Por que eu estou aqui? Para que eu vim aqui? Tem missão, tem propósito, né? E Exatamente. agora, eu gostaria de falar um pouco sobre técnicas de resolução de conflitos, tá? Melhor não. Eu vou deixar a técnica de resolução de conflito para o final, porque a gente ainda tem que falar da crise nas diversas áreas, né? Isso, deixa de brinde, deixa o brinde final. Isso. Para Então a gente segurar a vai audiência. de como você sair da crise, independentemente da crise que você esteja passando, e alavancar, né? Começar a ter resultado. Minha mãe fez um comentário aí. Ela colocou aqui, penso então que a crise faz parte. Seria isso? Ora uma situação, ora com outra, e superando à medida em que aparecem. Sim. E às vezes não é só um episódio, uma crise, né? A gente tem várias crises, como eu coloquei aqui. Às vezes a pessoa, ela está passando, por exemplo, por uma crise no relacionamento, né? Seja relacionamento conjugal ou familiar, e aí a pessoa acaba não tendo, entre aspas, cabeça para pensar em outras coisas. E isso vai gerar uma bola de Outras neve, crises. né? É tanto que na clínica mesmo, nós como psicólogos clínicos, nunca aparece uma coisa só, um problema só. É um problema que às vezes pode até parecer um problema só, mas que ele está amarrado, a gente vai descobrindo isso conforme o tempo, a outros episódios de crise, né? Um exemplo muito clássico disso, Aline, é o seguinte. Procuro psicólogo porque eu estou com queixa, a demanda é ansiedade. Nenhuma demanda de ansiedade é ansiedade. Tem pensamento ali por trás, tem uma questão ali por trás, que a ansiedade está sendo a crise que está gerando um movimento para ela reorganizar o sistema. Então a ansiedade foi... Exatamente, está sendo uma consequência. Então, a demanda é ansiedade. Bora lá tratar a ansiedade. Conforme vai tratando, fazendo anamnese, aplicando técnica, vai aparecendo as coisinhas que ocasionou toda essa ansiedade. Entendeu? Exatamente. A gente já tocou aqui no aspecto da vida financeira. Então, eu vou adentrar um pouquinho, o Matheus vai complementar mais, porque ele tem mais conhecimento acerca disso. Mas a crise no âmbito financeiro seria basicamente isso que a gente está comentando. De a pessoa não ter recursos próprios, recursos emocionais,
por ela enfrentar algo que ela sabe que vai trazer alguma consequência dolorosa para ela, que é a causa basicamente do endividamento, né? Então, se uma pessoa consegue sentar, pegar um papel e caneta e colocar todas as dívidas dela e olhar para aquilo, já é um grande passo. Mas a maioria das pessoas que devem muito, elas não conseguem passar por esse passo. Elas preferem deixar a coisa acontecer e aí lá na frente vai explodir a bomba, né? Fazer um adendo aí da financeira, Aline, já aproveitar que Uhum. você está falando, que a minha esposa também é educadora financeira, a grande maioria, eu não posso dizer todos, mas a grande maioria dos problemas financeiros que desenvolve crises financeiras não é necessariamente problema o dinheiro, a falta de salário ou tal, não. Via de regra, o problema das finanças é com viés do comportamento, do padrão de comportamento, dos hábitos da pessoa, das crenças sobre o dinheiro, sobre o consumo. Então, é muito mais psicológico as origens de problemas financeiros, de crises financeiras, tá? Do que necessariamente as finanças em si. Lógico que uma pessoa de vulnerabilidade, que não tem salário, ou um salário mínimo, que aí tem um monte de filho, ou que tem algum deficiente, que depende do governo e tal, lógico que aí não é bem tanto, é uma questão de vulnerabilidade. São casos extremos. Mas a maioria das pessoas que tem, vamos dizer assim, de classe média para cima e tal, que tem de fato crise financeira, problema financeiro, é de viés de comportamento, psicológico, pensamento, tá? Então é importante deixar isso claro. Exatamente. E vem de crenças que nós construímos desde a infância, né? Isso. Então, por exemplo, se desde a infância você entende, se você cresceu numa escassez, por exemplo, né, Uhum. financeira, sempre viu os pais passando ali perrengue para conseguir, né, levar o mês, talvez você tenha a concepção de que o dinheiro é algo que deva ser poupado e que você não possa ter gastos inteligentes com ele, né? Se você cresceu num ambiente em que você percebia, por exemplo, o dinheiro sendo usado de forma indiscriminada, sem inteligência nenhuma, você cresce com a crença de que o dinheiro tem que trabalhar exclusivamente para a sua satisfação pessoal, né? Então, são crenças que nós vamos construindo e tem muitos outros fatores associados a isso. Se a gente fosse olhar a fundo, a gente ia levar, né, fazer uma live só sobre isso. Sim. Né? Então, independentemente do que esteja ocasionando a sua dificuldade de encarar a sua vida financeira, a gente entende que essa dificuldade por si ela já é uma crise, né? Só que o que a gente está trazendo aqui de positivo? É um enfrentamento que ele vai te poupar de sofrimentos maiores lá no futuro. Tá? Ele vai te poupar, Exato. por exemplo, de você chegar lá na frente e você, com os recursos que você tem hoje, você não conseguir resolver o problema de lá. Mas você consegue, de repente, resolver os problemas daqui. Né? E esse padrão de fuga ele é interessante. Quanto mais você foge para evitar o sofrimento que a crise traz, né? Então, reforçando, pior vai ficar o problema lá na frente. 1000 vezes pior. Agora, a próxima área que a gente pode trazer é a área profissional. Pode ser. Profissional e vida. Então, aqui, né, eu já citei um exemplo ali, Matheus também falou o exemplo dele, do quanto que a crise está muito presente nesse processo, porque às vezes não é muito claro o motivo pelo qual você começou na faculdade, não é muito claro o motivo pelo qual você está no emprego que você está. Às vezes a sua necessidade é financeira, eu estou aqui porque eu ganho bem, né? Ah, eu estou fazendo esse curso aqui porque meus pais queriam que eu fizesse, porque era o que deu para eu pagar. Então, isso faz com que, depois de caminhar, né, nesse curso, nessa profissão, você acabe entrando em alguns conflitos pessoais. É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que vai me dar felicidade lá na frente?
É isso que me satisfaz? É isso que me traz propósito de vida? Né? E a grande questão é que não existe uma resposta. Você pode não concluir esse curso, começar um outro que você acha que vai te trazer propósito, ele não trazer propósito nenhum. Né? Então, lidar com o cinza da vida, que não é nem o preto nem o branco, é aquela zona cinza, lidar com a incerteza, exige muita resiliência, exige muito recurso emocional. E a gente nem sempre tem isso. A gente quer ter sempre convicção de tudo, a gente quer sempre ter certeza de tudo. E isso leva a erros cognitivos, né? Por exemplo, a gente tirar o foco das coisas boas que estão acontecendo agora e colocar um foco muito grande em elementos negativos. Ou então a gente catastrofizar demais. Ah, o meu futuro vai ser horrível, eu não vou ser feliz, eu vou ser insatisfeita, né? Enfim, a gente vai incorrendo aí em uma série de problemas cognitivos, né, psicológicos. O que está muito atrelado faz parte do processo, exatamente. E o que está muito atrelado, pessoal, pense bem aqui, compartilhe esse conhecimento, tá? Tudo isso que a gente está falando com vocês é a hashtag que eu levantei faz umas semanas aqui. Peço para vocês serem missionários da saúde mental. Divulgar esse conhecimento para que outras pessoas também possam receber essa ajuda, tá? A crise no âmbito profissional e da vida está muito atrelado a isso que a Aline falou, ao propósito. Então, via de regra, se eu estou numa profissão, numa faculdade, que não é muito escolha minha, que não está atrelado muito a um propósito, visão, meus princípios, meus valores, se não foi uma decisão minha, se eu estou fazendo por fazer, porque todo mundo faz, por necessidade, para ir conforme a massa, se eu estou fazendo para fazer a vontade de alguém, esposo, pai, que seja, tá? No âmbito profissional, se eu estou naquele trabalho simplesmente por mera necessidade fisiológica de manutenção de vida, o propósito cai. E aí a crise vem. Então tem muitas pessoas que passam por crise e muitas vezes o ajustamento da crise é uma mudança de carreira, vai para outro ramo, né? Pede demissão, começa o próprio negócio, assim vai. E o interessante é que quando alguém quebra esse padrão, não está indo conforme o caminho dos ratos ali, todo mundo da mesma maneira, essa pessoa é vista muitas vezes com olhos de surpresa, né? De meu Deus do céu, tá louco? Onde se viu fazer isso, largar o emprego para começar um negócio? Da onde? Via de regra é esse padrão. Porque as pessoas estão acostumadas a seguir uma rotina, igual o fluxo de um rio. E quando alguém está contra a correnteza, vai quebrando o padrão, certo? Vai gerando esse despertar. Isso é errado, Matheus? Comportamento de um e de outro? Não posso, não estou aqui para julgar se é errado, não. O melhor é que não tem assim, a vida não é uma coisa estática que vai só para uma direção. Então não tem por que a gente se ficar surpreso se alguém mudou a direção. Porque se ela mudou a direção é porque ela está viva, é porque ela está se ajustando, é porque ela está superando a crise. Não quer dizer que ela é melhor, pior, sei lá, não posso categorizar isso. Mas o ideal seria que fosse normal as pessoas mudarem de direção, de escolha, de opinião. Afinal de contas, ela está viva, ela pensa, ela tem vontade, ela tem arbítrio. Ela vai ter novos conhecimentos, então ela pode mudar convicções, coisas que ela disse antes, ela pode não concordar mais hoje. A profissão que ela queria, que serviu, agora não está servindo mais, o custo-benefício não está sendo igual, porque eu tenho salário, mas eu não tenho propósito, estou sem ânimo, e aí a saúde vai lá, a imunidade vai para baixo, e aí perde qualidade de vida familiar, e assim vai. Entendeu? Então a questão de propósito é muito importante nessa questão profissional e de vida. Deixo até reflexão para vocês. Se a profissão, a escolha que vocês fazem, que você fez, seja de estudo, seja profissão já atuando, se está atrelado ao seu propósito de vida, a seus valores, a seus princípios. Tá? Matheus, não tá, mas eu não tenho outra opção. Perfeito. Tranquilo, eu entendo. Tá? Não estou dizendo que é fácil, nem te julgando. Porém, se não faz parte do seu propósito de vida, dos seus valores,
Você pode estar aguentando agora, perfeito. Só que a longo prazo, a tendência, a possibilidade é de que isso fique pesado demais. Então o ideal é que você se prepare. Beleza, vou ficar nesse emprego até juntar tal recurso, até conseguir. E não é um até tipo assim, para outro, não. Você que vai fazer, vou ficar nesse emprego até 6 meses, fazer renda extra tal para juntar recurso X para começar o meu negócio. Entendeu? Um planejamento. Tá? Agora, ficar à mercê do acaso da vida, sem o propósito, só a maré levando, não é saudável e depois tende a causar prejuízos à saúde mental e à saúde como um todo. Exatamente. E lembrando que é importante a gente diferenciar a acomodação, o resultado negativo em virtude da acomodação de uma crise. Porque às vezes você está num emprego que você até queria, que você até almejava, e você não busca nada, você não se empenha naquilo, e aí você confunde, de repente, uma acomodação com falta de propósito. Se for esse o seu caso, você vai passar de emprego em emprego, emprego em emprego, e você nunca vai se sentir pleno, satisfeito. Sempre vai ter alguma coisa, alguma situação que vai fazer com que você queira trocar de novo de emprego ou de relacionamento, enfim. Então, é entender se aquilo está realmente esgotando você no tipo, isso não é mais para mim, eu sinto que eu não estou conseguindo mais ajudar as pessoas com isso, eu não estou conseguindo mais me sentir produtivo e útil com isso, ou se você está passando por uma situação em que eu estou nesse emprego, eu não estou me dedicando o suficiente, ou eu estou num curso, eu não estou me dedicando o que eu deveria, e isso está trazendo para mim uma acomodação e uma vontade de coisa nova, uma vontade de frio na barriga, de experiência nova. Se for vontade só de ter um frio na barriga, você vai começar outro curso, quando ele começar a demandar mais de você, você já vai trocar e vai para outro. E você nunca vai se fixar em nada, tá? Então, é por isso que é importante a gente distinguir isso. Desse jeito. Então é isso, tem gente chegando aqui. Vou só saudar o pessoal que apareceu, não sei se ficou ou passou, sejam bem-vindos, tá? Boa noite vocês que chegaram aqui. A gente está falando sobre crise. Se você pegou essa live e não está desde o começo e apareceu aqui, deixa eu dar uma notícia para você importante. Essas lives não ficam gravadas aqui no Instagram. Eu posto alguns recortes, mas não completo. Se você quer ter acesso à live completa e acesso também às outras lives que a gente já fez, nós temos um grupo exclusivo no Telegram, chamado Proficiente Company. Como eu faço para entrar, Matheus? Aqui na bio do meu perfil do Instagram, Matheus Morado Psicólogo, clica ali na minha bio, vai ter um link que vai abrir o link meu Linktree. O primeiro link está lá. Grupo no Telegram Proficiente Company. Entre nesse grupo e lá você vai ter acesso depois à gravação total dessa live, para pegar o começo dela. Porém, fique conosco até o final, que a Aline vai passar aqui no final recursos para o manejo de crise, tá bom? Então isso vai ser de suma importância. Eu fico muito alegre com a sua presença aqui e vou ficar mais alegre se ficar até o final, beleza? E você também vai ganhar. Então é isso, boa noite. E deixam aqui nos comentários como que vocês lidam com a crise. Se estão passando por alguma crise no momento, tá? Aproveitem. Vocês estão diante de 2 psicólogos. E talvez uma dúvida que você pode colocar aqui, uma contribuição, possa já fazer uma diferença, um auxílio na sua vida. Tá? A oportunidade está na sua frente. Você aproveita se quiser. Tá bom? E é isso, você ia passar para o outro tópico de crise, Aline? Isso. O outro tópico nós temos... Relacionamento? Isso. Então aqui nós vamos falar sobre família para frente, aqui é sobre relacionamento conjugal ou namoro, enfim, né? Independentemente do status, tá? Relacionamento amoroso, acho que dá para definir melhor assim. A crise, né, em um relacionamento amoroso, ela é esperada e é bem-vinda quando ela é encarada
de uma forma saudável, né? E por que que ela é esperada e bem-vinda? Porque as pessoas que compõem uma relação, elas estão em constante mudança, tá? Se uma Uhum. pessoa não muda, ela está estagnada, isso é um problema. As pessoas mudam de percepção, de ideias, elas mudam de a concepção de mundo, né? Conforme as influências que a pessoa vai tendo. E muitas vezes a gente precisa, né? Quando se convive em dois, a gente precisa, se não acompanhar essa mudança, pelo menos compreender e validar, tá? Se for uma mudança, por exemplo, que ela está trazendo alguma situação prejudicial para o relacionamento, cabe sentar e citar ao invés de reagir, tá? Então, citar basicamente é você falar sobre aquilo que está incomodando e propor mudança, tá? Então, o manejo da crise nesse caso, vamos supor, tem uma pessoa que quando a gente começou, ela era de um jeito, agora está totalmente de outro jeito e eu não estou conseguindo entender isso, está muito diferente de mim. Então, a gente tem uma situação conflitante. Essa técnica que eu trouxe para vocês, o citar ao invés de reagir, tá? Eu sempre, a frase que eu gosto é citar e não reagir. Porque reagir é você levantar o conteúdo de uma forma muito calorosa e emocionalmente muito exagerada, né? Então, é gritar, é brigar, é humilhar a pessoa, enfim. E quando você faz isso, você está potencializando a crise, você está gerando duas crises, porque você começou por causa de uma crise e está gerando outra crise, que é a desconexão e o afastamento entre vocês, porque a outra pessoa vai tentar se defender de você, tá? Então, você vai construir uma parede ali. E quando a gente cita, né, o citar quer dizer você falar sobre a situação que está incomodando, tá? Então, voltando, é esperado e é importante para as pessoas evoluírem, porque sem essa crise, né, as pessoas não evoluem. Tá? E assim, pensa bem, o nosso ciclo vital ele não termina quando você namora ou quando você casa, ele vai continuar se desenrolando. Tá? Então, você vai continuar passando por conflitos internos que vai exigir um ajustamento. E esse ajustamento, ele começa com a crise. Né? Desse jeito. E aí, o que eu gostaria de falar aqui? Uma coisa que você colocou no começo. Ocorre muito essa queixa de mudança. Você não é mais o mesmo e tal. Isso faz parte. E muitas vezes na terapia familiar, quando a gente escuta, é que eu queria voltar do jeito que era. Aí a gente é meio duro e fala, se fosse tão bom, vocês não estariam no nível de crise agora. Então, é que eu nunca lembro qual é o filósofo que falou. Mas é aquela frase, o mesmo homem não toma banho no mesmo rio duas vezes. As pessoas mudam, a vida muda. Eu acho que é esse mesmo. E aí você falou de mudança, estudando, né, também sobre essas coisas, sobre o amor. Eu vou dizer uma frase, se preparem para a frase de impacto. Se tem amor, tem mudança, tá? Porque amar é se permitir ser mudado pelo outro. Se você não ama uma pessoa, você é rígido, você se bloqueia. Sabe como você percebe que o casal se ama? É quando no final das contas, um já está pegando um pouquinho das coisas do outro. Estou falando assim de costumes, características e tal. Porque vai se abrindo. Tem abertura. Então ele se ama a ponto de se permitir ter essa abertura para a mudança. Então, a mudança no casal faz parte. Muitas vezes a crise é justamente esse processo de mudança. Tá? Então, como que eu vou amenizar a crise? Comunicação. Entendendo a história do outro, entendendo o padrão de costume, de personalidade, crenças. Como que eu faço isso, Matheus? Eu não sou psicólogo. Se você tem boca e ouvido, e você passa tempo com outra pessoa, pronto. É só você usar a boca para falar sobre você, contando a sua história, seus gostos, personalidade, e a pessoa vai escutando e depois troca. E o próprio convívio você vai fazendo a leitura. E aí você vai percebendo se a pessoa tem os defeitos que você tolera e as qualidades que você admira e gosta. Entendeu? A gente sempre, de certa forma, a gente sempre está procurando no outro aquilo que falta na gente.
Estudando a sistêmica, que eu estou fazendo após agora, a escolha de um cônjuge é totalmente, praticamente, uns 80, 90% inconsciente. E a gente tende ou a escolher uma coisa que é boa para fazer essa manutenção e continuar nesse ciclo, ou compensar uma falta, uma coisa que eu não tive. E atrelado aos pais, obviamente, né? Porque é ali que vem a nossa estrutura como ser humano. Então, a crise vai fazer parte. Muitas vezes também porque tem muita divergência em cultura familiar. Uma família aglutinada, outra uma família na verdade, dispersa. Entendeu? Então, vai ter esse choque. É um choque. É o encontro de duas crianças feridas. E aí, com esse manejo, comunicação, você vai lapidando essa crise. É impossível um relacionamento que não passe por crise. Quanto antes passar e antes resolver, melhor, mais saudável o relacionamento vai ficando. Agora, quando aparece uma crise, vai empurrando com a barriga, vai se postergando, vai aparecer outra, e outra, e outra. Aí, filho, o negócio complica. Tá? Então, antes de vir a alta crise, você tem que resolver a anterior. É até assim no processo de desenvolvimento, como a Aline falou, tá? Se for para a área da psicanálise, né? Fase oral, aí depois a fase anal, fase fálica, período de latência, fase genital e assim vai. Se eu não resolvo, né, a outra fase, se eu fico fixado, a gente fala o termo técnico, né? Fixado na fase anterior, eu fico com as sintomatologias daquela fixação e aquilo compromete o percurso todo, porque eu não vou passar plenamente na outra fase, porque eu estou ainda meio que preso na anterior. E querendo ou não, a fase vai vir. No período de desenvolvimento como um todo também, da criança para adolescência, e assim vai, pré-adolescência até chegar à maturidade. Se eu não resolvo as coisas como infância, eu vou chegar adulto com comportamentos infantis ou adolescentes e vice-versa. Então tem que passar por todas as fases e resolver todas essas crises. No relacionamento continua o mesmo jogo, a regra do jogo é a mesma, não mudou. Apareceu o conflito, se eu não mudo, quando vir o outro, já sabe, vai piorar. E aí do relacionamento a gente já pula para o ciclo de vida, tá? Familiar. Porque a primeira fase é a união do casal, encontro de duas famílias e tal. Tem até livros de poucos que eu tenho, um deles é pautado nisso, tá? Mudança no ciclo de vida familiar. Então vamos ter um ciclo. Quais são esses, Matheus? Tem os ciclos previstos e imprevistos, né? Os previstos vai ser o casamento, depois vai vir filho, filho criança, filho adolescente. E sempre quem puxa a fase do ciclo é o mais velho. Ah, Matheus, tem um filho adolescente, mas tem um outro bebê. É uma família no ciclo de vida filho adolescente. Tá? Aí depois a saída do filho de casa e depois voltando a ficar sozinho como casal. Todo o processo de crise, dessas mudanças familiares, geram crise, porque são mudanças. É uma criança nova que está chegando, agora ela é um bebê, depois é uma criança, aí depois é um adolescente, depois ele está saindo de casa. E aí depois o próprio ciclo de vida desse indivíduo, no casamento dele, vai interferir no núcleo familiar também, e assim vai. Tem muita gente que acha que, não, é a vida assim mesmo. Tem muita gente que passa por crises complicadas nessas mudanças de ciclos familiares, que depois geram problemas na família que causam prejuízo à saúde mental e se desenvolve até traumas e patologias. Passa de geração em geração. E vai ficando de geração em geração. Tem que tomar consciência de quais são os traumas, os problemas que tem que ser melhorado e resolvido para mudar. Se eu não tomo consciência, eu não mudo. E eu falo, né, como eu já posso atender famílias, né, mas daqui a uns 2 anos eu vou estar mais apto ainda como terapeuta familiar, que seria, no mínimo, interessante, para não dizer necessário, se tiver com muita crise nesses períodos de mudança do ciclo de vida, pelo menos procurar um profissional, no mínimo conhecimento, informação sobre
como se adaptar, que recursos utilizar, quais são os intempéries desta fase de vida, do ciclo de vida familiar, para que passe bem, porque senão vai virar um atropelo, filho. E aí já sabe, né? Um problema. Isso mesmo. Matheus já antecipou o ciclo de vida, né, a crise no ciclo de vida. Então, porque são duas, na verdade, não tem como dissociar o relacionamento do ciclo de vida familiar, né? Então, basicamente... A única coisa que a gente diferencia é o quê, pessoal? A gente está falando de sistemas. Toda família, quando nasce o filho, vão ter 3 sistemas, tá? O sistema casal, que são os dois na função de marido e de esposa. O sistema parental, que aí quando vai construir a família, na função de pai e de mãe. E depois o sistema fraternal, que é o próprio relacionamento dos irmãos. Então tem que ter mais de um irmão para ter o sistema fraternal. O sistema casal tem como trabalhar à parte porque ele é um sistema. Então ele não é necessariamente ali junto do ciclo de vida familiar, porque ainda é só um casal. Agora, quando vem um filho, aí já vem outro sistema, que é o sistema parental. E aí, o manejo nesse sistema, de que um influencia o outro, que também é necessário ter um conhecimento, procurar um auxílio para ser da maneira mais eficiente, funcional e saudável possível. Sim. E só para complementar, por que a gente falou que passa, né, de geração em geração? Porque é um negócio contagioso? É contagioso. Praticamente. Por que é? É contagioso. Por quê? Porque a gente vai funcionar dentro de uma engrenagem muito específica, tá? Que engrenagem é essa? É a engrenagem que funciona, que dá resultado. Se eu cresci num ambiente, por exemplo, que conflito, que briga, é um mecanismo através do qual eu consigo a atenção das pessoas, isso vai funcionar na minha vida. Então, toda vez, por exemplo, de repente eu tô querendo reivindicar uma mudança na minha estrutura ali doméstica, familiar. Então eu quero, sei lá, eu tenho um quarto dormindo ali com a minha irmã, com meu irmão, e eu quero um quarto só para mim. Aí eu chego e vou conversar isso com os meus pais. De repente, se eu chego de uma forma educada, sutil, eu não sou ouvida. Ou então eu sou desacreditada. Ah, que bobagem. Ah, tá desse jeito, tá bom. Por mais que não tenha condições disso acontecer, é importante que a pessoa pelo menos seja validada, entendida. Poxa, eu entendo que você gostaria de ter mais privacidade, mas por enquanto não vai ter como, né? Só que daí, de repente, se essa mesma pessoa começa a brigar, a gritar, a exigir a coisa na base do ódio, os pais vão lá, dão atenção, mesmo que seja para brigar também. E a pessoa começa a crescer nesse mecanismo de briga. Então, a atenção que dão para ela quando ela está exaltada, com as emoções à flor da pele, é uma atenção que vai movimentar a vida dela. Vai fazer ela se sentir validada, compreendida. Funciona como reforço do comportamento, porque de um padrão eu não recebi a atenção, então não fui recompensada, e quando eu tive uma outra postura, eu recebi a atenção, então eu fui, né, reforçada positivamente. E aí eu vou adotando aquele padrão como base, mesmo que não seja funcional, mesmo que libere briga ou não, mas para a criança, deixa eu dar um hack aqui sobre a criança. A criança quer atenção. Ela prefere uma atenção que seja para brigar com ela, ou até, entre aspas, punir e tal, do que atenção nenhuma. Então, ela quer atenção. Agora, se ela não conseguiu de um meio, ela vai conseguir de outro até ela conseguir alguma forma de atenção. Quem é responsável para ter o julgamento de correto ou não é o adulto, não a criança. A criança está aprendendo. E mesmo um adulto, se for ver o adulto, que muitas vezes é uma criança nas fixações da vida dele, não tem discernimento muito bem do certo e do errado, do que tem que fazer ou não, comete erros, então não faz sentido exigir-se de uma criança uma perfeição, né, o padrão correto e tal, porque ela está no processo de aprendizado. E isso vão gerando os padrões, né, o vírus contagioso, vamos dizer assim, que vai formando um sistema de funcionamento familiar. E aí a gente tem que tomar consciência disso e quebrar esses momentos de crise para o ajustamento.
E quando que a pessoa, Matheus, então vai se ajustar? Por quê? Toda vez que eu vou iniciar uma família com uma nova, aí vem pro relacionamento, né? Volta pro relacionamento que está atrelado, e eu começo a descarregar o meu padrão de funcionamento, porém é muito diferente da família do outro parceiro, assim vai, começa a ter problema e crise no relacionamento que vem devido à questão familiar, e a pessoa presta atenção, epa, não é bem assim, não é isso que eu quero, não tá legal, eu não era essa a minha expectativa, e ela vai procurar se regular, se ajustar. Agora eu digo, se não tivesse a crise, se não tivesse a percepção, não teria um ajustamento que abre, né, a possibilidade de tratar, né, esse vírus, vamos dizer assim, né, coloquialmente, para resolver o problema, ia perpetuar. Porque talvez as gerações passadas até tiveram a crise, só que jogaram para debaixo do pano, esquivaram e ela se perpetuou. Entendeu como é importante? Exatamente. E aí você cresce, você estuda, se torna uma pessoa, às vezes, culta, né? E você continua reagindo naquele mesmo mecanismo. Aí você se pergunta, mas por que eu faço isso? Por quê? Por quê? Eu sei que eu não posso fazer isso. Eu sei como é que sobre regulação emocional. Eu sei sobre inteligência emocional. Por que eu continuo fazendo isso? Porque não basta você saber descrever o padrão. Você pode ter plena consciência do motivo pelo qual você age daquela forma, tá? Mas é necessário um aprofundamento muito maior para que você possa reconfigurar o padrão. Sim. Tá? Então, por exemplo, eu ando de carro, só que eu não sei como é que funciona um carro. Eu uso um liquidificador, eu não sei como é que funciona um liquidificador. E saber como é que funciona a engrenagem também não vai fazer, não vai tirar o foco da utilidade que é o liquidificador para mim, que é fazer o suco, né? Agora, se é o meu propósito, por exemplo, de repente o liquidificador quebra e eu preciso consertar aquilo, eu não tenho mais ninguém, ou então, enfim, aí eu vou ter que me aprofundar naquilo para saber como é que aquilo funciona, porque o meu foco não é mais fazer o suco, mas consertar a base do liquidificador. Exato. E isso está atrelado a isso que você falou, só para dar dentro, de foco. Quando o meu objetivo é o suco, não me importa outra parte, mas quando o meu objetivo é consertar, vai me importar. Então, o propósito mudou. O meu objetivo mudou. Então, a percepção do que eu tenho que ter do sistema também muda. E isso também está atrelado ao manejo da crise. Exatamente. Agora a gente já está com um pouco mais de 1 hora de live e a gente já pode falar, né, Matheus, sobre as formas de resolução da crise. Então vamos lá. Manda bala. Independentemente da crise que você está enfrentando no relacionamento profissional, acadêmica, você com você mesma, é a pandemia que veio e acabou com todas as minhas expectativas, o que eu faço? Estou em crise, angústia, ansiedade, nada tá bom, aquela inquietação, que outro sintoma poderia ter? A falta de tato para as coisas, sabe? Eu não quero fazer mais nada, eu só quero ficar em casa, nada mais tem sentido para mim, sintoma até depressivo. Como que eu faço? Primeira coisa, se você tá aqui agora e tá passando por isso, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, tomar consciência de que isso está acontecendo com você. Não se vendo como vítima da situação. Ainda que você esteja sendo impactado negativamente, para de se ver como a vítima da situação. Porque a vítima, ela não vai se mover, tá? A vítima vai remoer aquilo. Então você vai se colocar como protagonista. Isso está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo? Eu estou totalmente endividado, eu não tenho a menor noção da proporção da dívida que eu fiz, tá? E eu tô com medo de olhar o extrato, eu tô com medo de verificar. Traz para você a consciência e assume a emoção. É medo? Eu tô com vergonha. Tem gente me cobrando, eu tô com muita vergonha. Eu tô me sentindo humilhado. Ou então, eu tô me sentindo com medo. Assume para você. Assumiu, o próximo passo é a organização. E a organização, o primeiro passo da organização é a descrição detalhada, objetiva do problema. Detalhada não, desculpa, objetiva do problema. Tá?
Qual que é o meu problema? Pega o papel e caneta e coloca lá qual que é o problema. Ah, brigas constantes no relacionamento. Dificuldade de lidar com a saída do meu filho de casa. Ou então, conflito de ciúme entre irmãos. Ou então, divórcio. Qualquer que seja o problema, tenha esse problema de uma forma muito objetiva. E não basta só você colocar briga, por exemplo, você tem que colocar objetivamente. Então, o que está ocasionando essa briga, né? Ou então falta de respeito ao falar, muito sarcasmo, muita ironia, né? Enfim, descreva o mais objetivo que você conseguir o seu problema. Conseguiu delimitar objetivamente o seu problema? Agora você vai olhar para os recursos que você tem. Tá? Então, deixa eu ver aqui. A questão é problema financeiro, tomei consciência do problema, descrevi o meu problema. Agora, o que eu posso fazer? Eu tenho o capital que eu preciso para quitar toda essa dívida? Eu tenho esse valor? Eu não tenho. Então, agora eu vou me organizar para, a partir, sei lá, do meu próximo pagamento, eu já consegui. Não sei se a Dulce está aqui ainda, se ela estiver, ela me corrige, se eu não estou atropelando os passos. Tá? Deu uma Enfim. saída lá. Deixa eu ver. Tá. Eu acho que ela tá. Pode me corrigir. Você vai usar o recurso que você tem agora. Não fique esperando. Não, mas quando eu estiver ganhando melhor, ou não, eu vou ganhar um aumento, aí quando eu estiver ganhando esse aumento, aí eu vou organizar. Ou então, não, quando eu tiver... Não, é agora. Tomou consciência agora. O recurso que eu tenho agora é ir procurar um vídeo no YouTube falando sobre isso. Vai consumir conteúdo de qualidade sobre. Busque pessoas, consultores, pessoas que estão nessa área que podem te ajudar. Ou então, o problema é relacionamento. Vai buscar conteúdo, vai buscar livro. Eu posso fazer terapia, tá acessível para mim, eu vou fazer terapia. Eu vou entender o meu problema, sair da superficialidade. Eu não estou podendo fazer terapia agora. Eu posso, sei lá, tem psicólogos que fazem lives gratuitas na internet. Tem psicólogo que tem canal no YouTube, que está dando um conteúdo maçante, um conteúdo denso, e você não precisa pagar um centavo, então vai consumir conteúdo de qualidade. Para de ficar vendo bobagem no Instagram, para de ficar vendo bobagem no YouTube, coisa que não vai te dar futuro, e foca nisso, tá? Tem livro, às vezes está na promoção, na Amazon, em outros lugares, livros que você compra, assim, super barato, se você pegar no período promocional, né? Beleza. Esse é o recurso que eu tenho no momento, então vai. O próximo pagamento que entrar, eu já vou começar a destinar, eu vou começar a organizar esse dinheiro, né, com foco nesse gerenciamento financeiro. Não, agora eu vou fazer o quê? Eu aprendi que eu tenho que fazer uma agenda para eu poder monitorar, então, as brigas. A gente estava brigando aí 6 vezes aí por semana, e agora eu vou monitorar. Poxa, essa semana teve 5, né? Então já teve uma evolução. Tá entendendo? Basicamente é isso. Não sei se está ficando claro para vocês, mas basicamente é isso. É usar o recurso que tem agora. Mas amanhã eu vou ter um recurso melhor. Você não sabe, talvez você tenha um recurso melhor amanhã e não tenha consciência. O recurso vai pro buraco. Tá? E a Dulce comentou aqui, ó. Exatamente, a mudança começa em tomar a consciência e mudar o comportamento. O restante vai se ajustando, né? Aí a Selma comentou aqui, não perder a oportunidade para crescer, né? E é isso mesmo, porque a vida está trazendo, às vezes, as oportunidades, a gente está deixando passar. Quando que a gente ia ter todo esse conteúdo na internet hoje disponível gratuitamente? Quando? Né? Então, assim, olha aí a oportunidade que você tem e às vezes está desperdiçando. Matheus, quer complementar? Vou para corrigir, talvez, uma falha cognitiva que possa as pessoas vir a ter quando a gente fala que é necessário assumir o protagonismo, que é de fato. Só que vou fazer um adendo para você. Assumir o protagonismo não é necessariamente fazer tudo sozinho e carregar o peso nas costas sozinho. A novela tem um protagonista que a história roda no centro dele, né? Muitas vezes ele é o herói e assim vai. Porém,
Se na novela tivesse só o protagonista, você não assistiria. Porque ia ser sem graça, não ia ter enredo, não ia ter, né, todo o drama da novela, toda a repercussão. Protagonismo quer dizer que a iniciativa de tomada de consciência e ir atrás da solução é sua. Mas não quer dizer que é você sozinho e é tudo nas suas costas. Às vezes o protagonismo é procurar ajuda, é procurar informação, é procurar o profissional. Tá? É pedir ajuda para mais alguém. Porém é você que começou o movimento. Isso é protagonismo. Não é fazer sozinho. Porque às vezes você pega, tá pronto, já de fato, então a partir de amanhã eu vou pegar o protagonismo e vou fazer, vai sozinho, não aguenta, muitas vezes a crise é mais forte, às vezes a crise não depende só de você, e aí você se estrumbica e vai falar que a culpa é nossa. Então, o protagonismo não é sozinho. E isso que a Aline falou também é para ter clareza. Isso que ela falou, resumindo, é tenha clareza de qual é o problema, qual é a situação. Então tenha clareza. Como que eu vou ter clareza? Anotando, papel e caneta são seus aliados, tá? E pega uma caneta boa, agradável de escrever, né, Aline? Se for caneta ruim, você tá lascado. Tá? Cansa a mão. Cansa a mão e aí você perde a graça. E depois você vai perceber quais são as habilidades, recursos que você tem que são favoráveis para a solução. E quais que você tem que são desfavoráveis, que te limitam, que são limitantes. Você tem que ter essa clareza também, o que está na sua capacidade e o que não está. E o foco é na solução, gente. Lidar com crise é focar na solução do problema. Ficar acusando, ficar se vitimizando, ficar se culpando o outro, ficar se lamentando, ficar reclamando, ficar falando do problema, se lamentando. Tudo isso é foco no problema, na crise em si. Foco de atenção na crise não resolve ela, você só alimenta e é engolido por ela. Você vai ficar na solução, identificou a crise, você vai fazer esses passos, ter clareza, o que eu tenho de recurso, de habilidade, o que eu tenho que me limita, o que eu tenho que me ajuda, e eu vou focar na solução, traçar uma metodologia, um princípio, um passo a passo que funcione para você, não tem uma regra de certo e errado, de qual passo você que define, e vai executar. Isso é protagonismo. E nesse percurso, para definir clareza, para até reconhecer as habilidades, reconhecer os limites, focar na solução e desenvolver o método, talvez você precise de um profissional. E não tem nada, tipo, não quer dizer que você é incompetente, que você não consegue nada. Quer dizer que você assumiu o protagonismo e foi resolver. Ponto. E não tem nada de errado de talvez isso não está dentro da sua habilidade. Tá? Por exemplo, eu tenho muita facilidade para lidar com problemas de relacionamento. Amizade, habilidade social, é o meu ramo de estudo, eu gosto disso. Né? Eu tenho esses recursos. Tenho essas habilidades tanto técnicas quanto pessoais. Agora, se for um problema de cálculo, de conta, financeiro, dependendo, lascou. Eu vou ficar procrastinando porque eu tenho dificuldade e tal. Sorte que tem a esposa que compensa esse outro lado. Quer dizer que eu sou fraco, que eu sou burro, que eu sou menos inteligente? Não. Quer dizer que nesta área eu não domino. Ponto. Você quer dominar todas as áreas, velho? Quer ser o bichão, quer ser o robô, quer ser o quê, Davi? Então não vai dominar nada. Pois é. Então é aquela. Eu já fiz até uma postagem sobre isso aqui. São as inteligências múltiplas, né, que Howard Gardner criou, né, viu nessa pesquisa dele. Talvez para certa coisa você tenha habilidade, seja fácil resolver as crises. Talvez para outras coisas não. Então vão ter coisas que você vai procurar ajuda para fazer todo esse processo. Às vezes você vai precisar de ajuda só para clareza, às vezes você vai precisar de ajuda só para a solução, só para o método, não sei. Mas a decisão do protagonismo de procurar ajuda e a solução é sua. Não quer dizer que vai ser sozinho. Que isso fique bem claro. Aí, a mulher fica rindo de mim. Ela fica mandando fazer conta, fica tomando tabuada de mim, aí eu fico dando uma resposta errada, demorando para responder, aí ela fica rindo da minha cara. Tá? É que os outros não veem a falta de habilidade dela em outras coisas no relacionamento, né? Só fica aí só para mim, parecendo burro. Compensando, características compensatórias. De jeito, entendeu?
Mas é bem isso, é ter clareza. E às vezes, o Matheus falou do protagonismo, às vezes é você por você mesmo. Eu já peguei situações em clínica, eu já ouvi muito, ninguém acredita em mim, eu tô desmotivado e tudo mais. E é isso, se você não, de repente, buscar boas referências, né? E tentar por si mesmo, às vezes você tem que ser o protagonista e não tem como. Sim, às vezes tem situações que de fato, nada que a gente fala aqui é exato. Não tem situações que, Matheus, eu não tenho, então tá, não tenho recurso, não tenho ninguém, tá, beleza. Mas uma coisa você vai ter, que hoje em dia todo mundo tem, é o que a Aline falou, acesso à informação. Então, com certeza, alguma coisa vai te ajudar, se você procurar, a você ter mais recursos, desenvolver habilidades, tá bom? Eu acredito que hoje em dia tem muito mais crise, tem muito mais situações de crise, mais problemas do que antigamente. E quando estou falando antigamente, é lá no pré-história, ali no início das civilizações. Porém, em contrapartida, hoje em dia é muito mais fácil de se resolver. Por exemplo, antigamente, sem internet, vamos dizer que a pessoa foi morar sozinha e não sabia fazer arroz. Ela ia ter que pedir ajuda para alguém. Ela ia ter que ir chamar o vizinho, então, assim vai. a panela. Hoje em dia, se você não sabe fazer arroz, vai morar sozinho, você digita no YouTube como fazer arroz. E você vai aprender e você vai fazer. Resolveu a crise, resolveu o problema. Entendeu? Então, hoje em dia, embora tenha mais, a gente tem muito mais possibilidade de recurso. Não se esqueçam disso. Porém, muitas pessoas ainda têm um padrão de comportamento de achar que estão isolados, que não tem recurso, que não querem utilizar os recursos que se existe hoje. É isso aí, pessoal. Tem dúvidas? Ficou claro para vocês? Então, resumindo, trocando em miúdos, a crise é uma coisa que ela tem que ser esperada. Você tem que ter os manejos necessários para entender. A Aline já passou, já focar na solução, ter clareza, ver as suas habilidades e tal, assumir o protagonismo. Porém, evite ficar fugindo, se esquivando e postergando isso. Com certeza, se essa crise apareceu, você vai ter alguma possibilidade, algum manejo para suportar e lidar com isso. Pode ser difícil, doloroso, quanto que for, porém, em algum momento você vai ter que partir para a ação. Senão vai se tornar um adoecimento. E ninguém aqui deseja isso para você. Tá? Estamos aqui para ajudar, tá bom? Então aproveitem aí a oportunidade das lives toda segunda-feira. E se você quer assistir essa reprise dessa live, canal no Telegram, grupo no Telegram, Proficiente Company, link na minha bio. E lá você vai ter acesso à gravação das outras lives. E no futuro, né, novos projetos que talvez você vão te ajudar ainda mais. Por enquanto vai estar as lives. E então, quais são, em resumo, eu vou deixar aqui 2 perguntas, tá? Para você se fazer. Se você estiver passando por algum momento de crise, quais são os questionamentos necessários que talvez possam aí servir como um guia para você? O primeiro, o que isso está querendo me ensinar? Qual o ponto que estava fragilizado em mim, que me deixou mais suscetível a essa crise? Quer dizer, o que eu estou precisando fortalecer? É o primeiro ponto. E o segundo é, como que eu quero sair disso? Tá? De que forma eu preciso sair disso? E existem algumas outras pequenas perguntas que podem te ajudar. Se o problema que você está passando, por exemplo, na crise é de indecisão, é de insegurança, é de medo, se pergunte, se eu não tivesse esse problema, o medo, a insegurança, a indecisão, como que eu agiria? Qual seria a minha postura? Tá? E esses questionamentos, eles vão nos ajudando a entrar, né, mais aprofundadamente no problema. Muitas vezes esse mesmo insight, sabe que atividade eu faço também? Igual essa que você falou. Se eu não tivesse isso, como que eu agiria? Eu digo assim, se você tivesse aconselhando um amigo na mesma situação, o que você falaria para ele? Lógico que tem contextos que a técnica não funciona, porque tem gente que tem pouco recurso de habilidade social, tem poucos amigos, então não consegue se colocar na situação. Mas também é porque às vezes eu olhando para o outro como se fosse o outro no problema, é mais fácil arrumar a solução.
E isso, eu pego um adendo para dizer para vocês o seguinte, gente. Eu e a Aline e qualquer outro psicólogo não estamos isentos e nem blindados para passar por essas crises. Seja no relacionamento, seja no financeiro, seja na família, seja profissional, seja na vida. Passamos igual vocês. E mesmo dominando os recursos, nós passamos. Tá? Então eu fico assim, imagina as pessoas que não conhecem os recursos. E mesmo assim nós recorremos a psicólogos quando nós precisamos, nós que somos psicólogos. Então, não se acanhe, não ache que é inferioridade, que você tem baixo conhecimento, baixo QI, baixa inteligência, não é capaz. Você é, tá? Você é capaz. E nós também somos humanos. E também temos crises e às vezes nos amarram. E a gente fica atrelado. Então, é a vida. Se a gente é ser humano, tá vindo, a gente está na mesma regra. Ser psicólogo não te coloca acima do pedestal, não. Às vezes até abaixo. Às vezes até pior, viu? Então, não fica olhando pra gente com ar de... Não fica olhando com ar de superioridade e achando que nós é os caras, não. Não. Então, sempre dar o primeiro passo é o caminho para dar a solução ou sair da crise, correto? E esse primeiro passo ele tem que ser estratégico, né? Então, de repente, uma pessoa pode pensar que o primeiro passo é uma fuga. Né? Às vezes não é com a palavra, o nome é fuga. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um problema para resolver, hoje eu vou dar uma saidinha com os amigos. Ou então, hoje eu vou assistir mais um episódio da série. Ou então, né? E se livrar da preocupação não significa que você está resolvendo o problema. Né? Exato. Depois ela volta ainda maior. Exato. Tem que ser o primeiro passo seguindo esses princípios que a gente falou para vocês. Foque sempre na solução. Solução e não no problema. Essas perguntas que a Aline passou é essencial para ver o que você pode tirar de aprendizado, tá? O que você quer resolver, o que está te levando, o que está querendo te mostrar. Tudo na vida é um aprendizado, a vida é um constante aprendizado. Tá bom? É isso. Esse foi o conteúdo de hoje. Obrigado. Vamos ver quem ficou aqui, que a gente agradece quem está no final. A Dulce, Selma, David, a Márcia, a Suzana, a Inês, a Mari. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, pessoal. Toda segunda-feira a gente está aqui. Aline, você sabe o que você tem que fazer agora, né? Salva, posta, espera carregar, eu baixo, depois você apaga. Beleza. Beleza? Pode deixar. Então, até mais. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Você que encerra, viu? É verdade. Encerra. Eu não. Tchau.